Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira, iniciamos mais uma semana, graças ao nosso bom e eterno Deus. Que o Senhor possa te abençoar de forma rica, plena e poderosa nesta manhã de segunda-feira. Que o Senhor possa tocar a sua vida, sua família, seus empreendimentos, que tudo possa ser alcançado e abençoado por Deus nesta manhã. Pois bem, hoje eu quero refletir com você a respeito do Salmo 78, versos 70 e 71. É um salmo e estes versículos em especiais me tocam por demais. Eu quero pensar um pouquinho com você a respeito destes dois versos do Salmo 78, onde há a seguinte declaração e afirmação: Então Deus escolheu o seu servo Davi, e ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. E ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Escute isso, vou repetir para você. Então Deus escolheu seu servo Davi, e ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Queridos, eu não sei você, mas eu, por conta de entender o que é isto, o que Deus fez aqui, eu fico extremamente empolgado, animado, emocionado, tocado com o que leio nesse texto. Esse texto é uma declaração histórica de como o nosso Deus é um Deus poderoso, amoroso e que, independente da nossa classe social, da nossa condição financeira, quando Ele decide usar alguém, Ele usa e acabou. Esse texto fala de forma muito clara que o nosso Deus é um Deus que escolheu um pastor de ovelhas e tirou do curral para fazer dele um dos maiores reis que Israel teve. Que Deus é esse, amados, que volta o seu olhar para pessoas simples e insignificantes? Que Deus é esse que olha para pessoas que ninguém mais olha? Que Deus é esse que usa pessoas que ninguém mais quer saber? Que Deus é esse que pega o homem lá, uma pessoa totalmente insignificante, desprezada, pequena, e faz dele um grande e poderoso homem de Deus ou uma grande e poderosa mulher de Deus? Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Um Deus que não olha para os nossos títulos, um Deus que não olha para a nossa conta bancária, um Deus que simplesmente decide nos usar e nos usa. É um Deus que não age como os homens agem. Os homens valorizam a conta bancária, os homens valorizam a aparência, os homens valorizam a classe social, os homens valorizam o status, mas o nosso Deus não. Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que ama o humilde, que ama o simples, que ama aquela pessoa sem aparência, o improvável. É o Deus que enxerga com muita clareza o coração do homem. Então, talvez nesta manhã você se sinta despreparado, incapaz. Quem sabe você tem olhado para os desafios que estão diante da sua vida e tem se imaginado pequeno diante de tudo isso. Escute, a Bíblia está falando que Deus tirou um homem do curral e fez dele o maior rei que Israel já teve. Então, o nosso Deus tem poder para mudar as estruturas do ser humano, para fazer do pequeno um grande, para usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, como está escrito na sua palavra. Então nós precisamos crer que o nosso Deus tem poder para tudo isso. Até porque o nosso Deus não vê como o homem vê. Isso está lá
em Samuel 16, 1 Samuel 16, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe, queridos, talvez as pessoas tenham olhado para a sua aparência, para a sua condição social, para as suas capacidades e não tenham te dado o devido valor. Nós estamos diante de um texto nesta manhã que queima em nossos corações, porque ele fala que Deus não vê desta forma. Deus não te vê como os homens te vê. Deus não valoriza o que os homens valorizam. Nós aprendemos que Deus usa de tamanha graça na vida de Davi, que quando até mesmo a sua família não via nele condições, habilidade, possibilidade para se tornar quem ele viria a ser, Deus já havia visto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu sei que talvez as pessoas ainda não consigam ver em você hoje tudo aquilo que Deus já viu, já planejou e já projetou para a sua vida. Mas entenda, você depende somente de Deus. Davi era considerado o menor da sua casa, um pastorzinho que vivia no curral de ovelhas, que estava sempre pelo campo, apacentando as ovelhas, escondido, mas Deus já vinha usando ele para feitos poderosos. Não tenha dúvida, se você crer em Deus, não importa como os homens te veem, não importa como as pessoas têm te visto, não importa, o que importa é que Deus te vê como alguém que tem tudo o que ele precisa para fazer o que ele precisa. Escute isso. Tudo o que Deus precisa em você para fazer de você um grande homem, uma grande mulher, Deus já encontrou na sua vida, já está em você. As pessoas não viam na vida de Davi, mas Deus já estava vendo. A família de Davi via um pequeno pastor de ovelhas. Deus já viu um grande rei. Então entenda, talvez as pessoas ainda não conseguem te ver com os olhos de Deus, mas Deus já te vê. E o importante é que ele, a Bíblia diz que nenhum dos planos dele são frustrados. Então, Davi é arrancado dos currais por Deus para ser um grande rei em Israel. Entenda, por mais que hoje, talvez você olhe para a sua vida e não se vê capaz de muitas coisas que você entende que Deus já profetizou, já declarou sobre a tua vida, pessoas já falaram com você, a palavra fala com você. Talvez você até aqui não tenha ainda acreditado, porque você olha para você e você se vê um incapaz, um improvável. Escute, mais uma vez eu volto a falar, tudo que Deus precisa para fazer uma grande e poderosa obra na tua vida, Ele já tem. Ele não depende do olhar dos homens, Ele não depende das suas capacidades, Ele não depende de nada. Simplesmente de você crer e aceitar o projeto de Deus para a sua vida. Então talvez hoje esta devocional não seja para todos, mas eu sei que algumas pessoas estão se achando incapazes, improváveis. Quem sabe até hoje a vida tem te colocado para baixo, as pessoas têm te colocado para baixo, as situações têm te colocado para baixo, o mundo, a vida tem te colocado para baixo. Davi foi encontrado por Deus lá no curral de ovelhas. E nesta manhã eu creio que esta palavra te encontra. Quem sabe na tua casa, quem sabe a caminho do trabalho, quem sabe voltando do trabalho. Mas talvez hoje no teu coração você se olhe e não se vê capaz de muitas coisas. São grandes desafios que estão diante de você e você tem olhado e dito, eu não consigo, eu não posso. Mas hoje há uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje tem uma palavra de Deus para a sua vida. Então, apesar de tudo aquilo que Davi olhava e via, e quem sabe acreditava, Deus acreditava nele. Deus via nele o desejo de viver uma vida alinhada com a sua vontade, primeiramente. Deus via nele um desejo de crescer. Ele não tinha medo, era alguém que estava disposto a aceitar o propósito de Deus para a vida dele. E Davi se entrega totalmente, de forma apaixonada a Deus.
E essa busca por Deus leva esse homem agora a se tornar um dos maiores reis que Israel viu em toda a sua história. Deus viu nele o que nenhum homem viu. E Deus hoje também vê em você o que ninguém ainda viu. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. E eu quero orar pela vida de cada homem, cada mulher que receberá esta palavra hoje, Senhor, e que estavam se vendo incapazes, sem condições, de desenvolver coisas grandes, de alcançar objetivos grandes, de progredir na vida, de galgar posições de status, de governo. Pai, o Senhor acaba de nos mostrar pela sua palavra que o Senhor tira um homem do curral e coloca no trono de Israel. Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar que hoje a mão forte do Senhor os tira de um lugar de simplicidade, um lugar de pequenez, e começa a construir algo grande na vida deles, uma nova história, um novo tempo. Assim eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, declarando que o Senhor, da mesma forma que agiu na vida de Davi, do curral ao trono, da mesma forma, tire os meus irmãos do anonimato, da pequenez, Deus, das dificuldades, das lutas, e coloca eles, ó Deus, num tempo de vitórias e de conquistas. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.